Alvíceras, Bíblia, Palavra Viva, Êxodo, capítulo 4. E a gente vai hoje finalizar a nossa incursão no capítulo 4 do livro do Êxodo pela Bíblia, Palavra Viva. O que nos restou foi verificar as notas marginais. Na verdade não são notas, né? São referências marginais. Já vimos o texto na sua integralidade no primeiro vídeo, na primeira parte do vídeo, demorou ali uns 30 minutos. Depois, na continuação, no segundo bloco, vimos as notas de pé de página. E agora nós vamos verificar as várias referências marginais, essas que você vê na margem esquerda da tela. Bom, a primeira série de referências marginais são as relacionadas ao versículo 1. Moisés replicou: "E se eles não acreditarem em mim, nem me derem atenção, mas disserem, Yahvé não lhe apareceu?" Esse é o versículo 1. E a Bíblia manda você ver o capítulo 3, versículo 18. Vamos a ele. "E ouvirão a tua voz, e irás, tu com os anciãos de Israel, ao Egito, ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus." Bom, aqui foi o pedido, a ordem, né, de Deus para Moisés. E Moisés, já no capítulo anterior, por 3 vezes, tentou se esquivar dessas ordens. Outro versículo é o versículo 30 do capítulo 6. Capítulo 6, que, como eu já falei, é o espelho, né, do capítulo 3. "E os filhos de Coate, Amrão, Izai, Hebron e Uziel." Não é esse aqui não. Peraí. É 6:30, não é 6:18, é 6:30. "Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, Faraó me ouvirá?" Quer dizer, lá no capítulo 6, Moisés voltará a colocar isso perante Deus. Como eles me ouvirão? Como Faraó me ouvirá se eu sou incircunciso de lábios? Então, só que aqui no capítulo 6 não será a 7ª vez aliás, a 6ª vez que Moisés tentará se esquivar da ordem de Deus. Na verdade, aqui é a repetição, é o remake, é o espelho das tentativas de desoneração, as desculpas esfarrapadas colocadas por Moisés no capítulo 3, e 2 que vão acontecer aqui no capítulo 4, que a gente já viu e das quais a gente também lerá as notas, né, as referências internas. Bom, aí no capítulo 19 também ele manda ver o versículo 9. "E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor." Deuteronômio 9:23. "Quando também o Senhor vos enviou de Cádiz Barneia, dizendo: Subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à sua voz." Então aqui ele vai lembrar, né, o comentarista,
que lá na frente, em Deuteronômio 9, 23, não mais aqui Moisés, que já vai estar morto, mas o povo liderado por Josué vai ser rebelde, é o adjetivo utilizado, porque não obedecerão à vontade de Deus, à ordem, né, o mandado de Deus, e não vão fazer conforme a orientação lá de Deuteronômio 9, 23, quando foi ordenado que eles subissem e possuíssem, né, a terra mostrada a eles. Em Jó 5:24 também é dito: e saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Não tem muito a ver essa referência não. E Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. 5.000 quase, né, praticamente creram, mas há outros tantos que não creram. Então, ou seja, há aqueles que tentam se esquivar da responsabilidade, ou por falta de fé, enfim, mas não ouvem, ou ficam tergiversando com Deus. Então é o que a referência procura mostrar, assim como Moisés aqui também tentou se esquivar, dando desculpas, ou até se desonerar da responsabilidade de cumprir a ordem de Deus. Bom, outro grupo aqui de referências marginais é do versículo 3. E Yahvé disse: jogue-a no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em serpente. Moisés, assustado, saiu correndo. Ele manda ver o capítulo 7, do 10 ao 15. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles, ou seja, a serpente de Arão comeu as serpentes deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Aqui nesse caso não é dito que Deus endureceu o coração de Faraó, mas a gente sabe que o endurecimento ou o amolecimento do coração do Faraó previamente já foi colocado no capítulo 4 e também no capítulo 3, seria obra do próprio Yahvé. Ele é que estaria por trás, endurecendo ou amolecendo os corações. E aí, Faraó não os ouve, como o Senhor tinha falado. Tá vendo só? Como o Senhor tinha falado que faria com o coração de Faraó, endurecendo-o. Ou seja, é o próprio Yahvé trabalhando nos bastidores para que o seu próprio ordenamento não fosse cumprido. É uma coisa de maluco. É o próprio Yahvé endurecendo o coração do faraó para que ele dificulte a atuação de Moisés, que foi ordem de Deus. É uma coisa de maluco. Já falei sobre isso várias vezes nos vídeos anteriores. Números 21:8. Números 21:8. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. É a tal da serpente de bronze, né?
Então tem a serpente, que é a vara que vira serpente, e tem a serpente de bronze, curandeira, que é uma estátua. É a famosa polêmica de Deus mandar fazer estátuas e tal. Claro que a serpente não era adorada pelo povo, né? Diferentemente de algumas estátuas por aí. Bom, mas esse debate é em outro momento. O próximo grupo de versículos é do versículo 4, de comentários, né, de referências marginais, é do versículo 4, que diz assim: E Yahvé disse: Leve a mão e pegue-a pela cauda. Moisés levou a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em vara. Manda ver Salmo 91, 13. Pisarás o leão e a cobra. Em algumas traduções, o leão e a víbora, o leão e a áspide. Calcarás aos pés, ou seja, pisarás, né? O filho do leão, em algumas traduções, o leãozinho, e a serpente, em algumas traduções, dragão. Bom, aí é uma nova passagem em que a palavra serpente, que enfim, o animal serpente aparece. Né? O animal serpente aparece em várias passagens na Bíblia. Aqui, a serpente não sendo um instrumento de cura e de milagres, não, como era a vara de Arão e também a serpente de bronze. Aqui, a serpente é um sinal, um símbolo de inimigo, de inimizade contra Deus e que será derrotada. É a própria encarnação do mal. Lembrando, né, o uso desse animal, dessa palavra, lá no jardim do Éden. Muito bem. Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Então, pegarão as serpentes, assim como Moisés pegou a serpente. Os cristãos pegarão nas serpentes, e não os farão, não os fará, aliás, não os farão mal algum, né? Assim como a serpente que num primeiro momento corria entre aspas, né? Atrás de Moisés, ou seja, buscava ferir Moisés e ele saía correndo dela, num segundo momento ele se enche de fé, por ordem de Deus, pega pela cauda e ela não o faz mal algum, ela se transforma novamente em vara. Da mesma maneira, as serpentes que tentassem ferir o cristão não sofreria dano algum. Ele a pegaria, talvez pela cauda também, sem que ela fizesse mal algum a ele. Muito bem. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Olha aí um outro animal que junto com a serpente é símbolo de inimizade, né? de ameaça, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque serpente e escorpião, na vida daquele povo, era símbolo disso mesmo, né? Era sempre uma ameaça para o peregrino, para o pastor, no campo ali, a presença de um escorpião e de uma serpente. E a vara era sempre utilizada para a defesa. Atos 28, 5. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, em algumas traduções, o animal ao fogo, não sofreu nenhum mal. Essa passagem aqui de Atos 28,
ocorre com Paulo na ilha de Malta ou em Melita, em algumas traduções. Bom, aí temos o outro grupo de referências marginais do versículo 5º, né, que diz: Yahvé lhe disse, e isso é para que eles acreditem em Yahvé, o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu a você. Aí dá o versículo 15 do capítulo 3º, né, capítulo anterior. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Em Gênesis 12:7, essa expressão reaparece. Gênesis 12:7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Na verdade, a expressão não reaparece, né? Aparece apenas aqui a Deus falando com Abraão sobre o altar, né? E em 17:1 também, 17:1, Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Né? Em algumas traduções, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e sê perfeito. E também Gênesis 26:2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então são aparecimentos, né? Teofanias, epifanias de Deus. O que mais? Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E Atos 7:2. Atos 7:2, referente ao discurso de Estevão no Sinédrio. E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O outro grupo de referências marginais é do versículo 6º, que diz: Yahvé disse ainda: Coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito, e ao retirá-la, a mão estava leprosa, branca como a neve. E aí ele manda ler Levítico 13, do 1 ao 2. Que fala sobre as leis acerca da praga da lepra. Diz assim, versículo 1: Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: 2. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E aqui o braço, né, de Moisés é que fica leproso. Ele manda ver também Números 12:10. Quem em Números 12:10 vai ficar também leproso? Eu já falei no outro vídeo.
Vamos ver. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Curioso é que antes de ela ficar leprosa, o que acontece? E a nuvem se retirou de sobre a tenda. É a presença de Deus se retira da tenda. E quando a presença de Deus sai, algo ruim acontece. Segunda Reis 5:27. Segunda Reis, segundo livro dos Reis 5:27. Quem ficará leproso também aqui? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Aqui é uma lepra hereditária, é uma lepra herdada. Tem a lepra da casa também, né? Que a casa fica com lepra. Bom, vamos para mais um grupo de referências marginais. Já estamos aí caminhando para 30 minutos e a gente vai parar para não ter o hábito de fazer vídeos muito longos e muito cansativos. A gente volta numa parte 4 para terminar de fazer as leituras das referências marginais. Vamos findar aqui com o próximo grupo de versículos atinentes, de versículos referenciados, atinentes ao versículo sétimo, que diz assim: E a velha disse: Coloque de novo a mão no peito. Moisés colocou de novo a mão no peito, etc, etc. A gente já sabe que ele vai tirar a mão do peito sã novamente. Tem a passagem de Números 13, Números 12, perdão, versículos 13 e 14, né? Mas a gente já viu isso aí, né? É a questão lá da... Mas vamos ver de novo, vamos ver de novo. Vamos fazer a leitura completa. Vamos voltar a Números 12. Vamos fazer a leitura completa. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, e a irmã dele, né, estava leprosa, a metade de sua carne já estava consumida, né, bem ruim a Miriam. Aí Moisés, no versículo 13, vai clamar. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Ela foi expulsa do arraial, ficou 7 dias fora do arraial. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Então atrasou todo mundo, né? Deuteronômio 32, 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Isso aqui é o versículo por excelência do Deus do enoteísmo, né? Do Deus dos enoteístas, do Deus que existe junto com outros deuses, que é maior, porém, que os outros deuses, mas que também dele advém coisas boas e ruins, o amor e a vingança. Por isso é que Deus mata o filho de Faraó, mata criancinhas, mata um monte de gente, mata, faz mal a uma série de pessoas, aos inimigos de Israel e aos próprios israelitas. Parece ser um Deus zombador, um Deus que mexe com marionetes, como se os seres humanos fossem marionetes, porque esse é o Deus que faz o que quer. É o Deus do Antigo Testamento, especialmente da Torá. Vamos lá. 2 Reis 5:14.
Então desceu e mergulhou no Jordão, está falando de Naamã, 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Quer dizer, Miriam teve que ficar 7 dias fora do arraial para começar. E Naamã teve que dar 7 mergulhos. Porra, tá de sacanagem. Por que então que não fez a pobre da Miriam dar 7 mergulhos? Bom, primeiro que talvez não tivesse um rio ali perto de Miriam para ela dar 7 mergulhos, né? Já começa por aí. E segundo que são momentos de redação diferentes e escritores diferentes. Muito bem, então o texto vai ser diferente. Para terminar, Mateus 8,3. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Aqui Jesus falando do leproso, né, que fica purificado. Aqui foi muito mais fácil, né? Jesus pergunta se ele quer ser limpo. Ele diz: quero. Aliás, o leproso pergunta se Jesus porventura não queria curar. Jesus falou: quero. Ele somente diz uma palavra de cura e o leproso fica limpo. Quer dizer, muito mais fácil, né? Bom, 26 minutos. Vamos fazer uma pausa aqui. No próximo bloco, no quarto bloco, faremos a leitura das referências, dos versículos marginais do restante dos versículos do capítulo 4. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.